Cara, esse negócio de home office é meio perigoso, né? Porque como você é patrão de você mesmo, é muito fácil você mandar você ir pro sofá assistir um filme, jogar um videogame, sei lá, fazer qualquer outra coisa, menos o que você realmente tem que fazer, né? Olá, eu sou o Rogério Krause. Depois de um bom tempo, eu tô de volta aqui na Psicodia com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o impacto que 2020 está fazendo em minha vida. Quem acompanha a minha história sabe que no final do ano passado eu estava concluindo a minha graduação e que no início desse ano eu finalmente colei grau, eu finalmente poderia dar entrada para pegar meu CRP e atuar como psicólogo a partir desse 2020 em diante. Então, obviamente, 2020 vinha carregado de muitas expectativas, muitos planos, muitas coisas que eu queria fazer. E nessa empolgação com 2020 eu tinha alguns projetos pessoais, voltados para a minha vida pessoal, outros voltados para a minha vida profissional. E entre essas coisas aí, no meu âmbito pessoal, né, estava, por exemplo, fazer caminhada pela manhã, acordar um pouco mais cedo, também ir dormir mais cedo no dia anterior para conseguir ter uma noite com descanso suficiente para o dia seguinte acordar cedo e fazer essa caminhada e ter um dia produtivo. Então eu estava buscando focar nisso, em desenvolver, ter mais produtividade durante o meu dia. E, obviamente, isso me proporcionaria tempo suficiente para planejar os meus próximos passos na carreira profissional. E aí começou 2020 com diversos boatos, esses boatos aqui acabaram virando memes. Aqui no Brasil a gente não levava muito a sério coisas como, por exemplo, Guerra Mundial, aquelas histórias todas que vinham surgindo, e a gente fazia memes com isso, porque tudo parecia muito distante da nossa realidade e a gente estava vivendo a nossa vida normalmente. Aconteceu também, por exemplo, que no início, quando eu comecei a fazer as caminhadas, eu sofri uma tentativa de assalto. Isso deu um baque inicial ali durante algumas semanas, eu fiquei meio assustado, reconheço, mas com o passar do tempo a gente acaba conseguindo dar a volta por cima disso, a gente consegue retomar a vida depois disso. Mas aí veio finalmente, né, a pandemia para testar a nossa resiliência e ver, colocar a nossa saúde mental e os nossos projetos para 2020 em xeque. Então, de repente, eu me vi indo para a casa dos meus pais e dias antes, né, de confirmar minha ida na casa deles, eu ainda planejando palestras, planejando minha agenda para quando eu voltasse de lá. E aí eu fui passar uma semana na casa dos meus pais. Então, ali no meio do caminho, né, voltando para casa, começou a chegar notícias de que havia o primeiro caso de coronavírus no nosso estado. Começou a chegar notícias de que alguns daqueles eventos que eu iria participar começaram a ser cancelados, há notícias de que comércios de algumas cidades iriam ser fechadas, e aquilo me deu um susto, né? Antes de embarcar no ônibus eu procurei por máscara e álcool em gel, não achava em local nenhum na cidade, e aí eu procurei em outras cidades também no decorrer do caminho e não encontrava, e consegui achar uma máscara, e aí entrar dentro do ônibus, todo mundo de máscara, aquele negócio, aquele ambiente diferente, ninguém conversando com ninguém, todo mundo olhando um estranho para o outro, com receio, enfim, não via a hora de chegar em casa, né? E quando eu cheguei em casa, finalmente ali, aquele alívio de estar num lugar mais protegido, estou em casa, menos contato, não tenho riscos de me contaminar aqui. E aí, né, entrei em contato com meu amigo por telefone, que era com quem eu fazia as caminhadas pela manhã, e falei, olha, a partir de agora, né, a gente vai ter que dar um tempo aí, ficar sem fazer essas caminhadas, né, mas assim, questão de dias ou de um mês, eu acho que isso tudo vai voltar ao normal e a gente vai poder fazer as coisas, então vamos aproveitar esse período aí para colocar alguns dos nossos projetos que estavam meio de lado ali em dia, né? E quando voltar a gente vai estar melhor preparado. Então eu disse para ele, olha, eu vou estudar aqui o curso de inglês que eu tenho aqui, que eu já tenho há muito tempo e não tenho estudado, vou começar a estudar isso aqui agora, vou preparar melhores palestras, vou tentar criar novos temas para palestras, vou começar a escrever aquele livro que eu estou falando já há bastante tempo e estou postergando, e vou produzir bastante vídeos para a página, e vou fazer com que essa quarentena, esse isolamento social seja bem produtivo. E aí, né, aqueles primeiros dias ali de negação do que estava acontecendo, e aí de repente eu comecei a falar, não, eu tenho que estar informado com as coisas, né? Isso está acontecendo muito rápido, eu tenho que acompanhar as notícias, tenho que ver o que está acontecendo,
E aí o que acontecia, eu acordava de manhã e ao invés de fazer caminhada como antes eu estava fazendo, a primeira coisa que eu ia fazer era pegar o celular e atualizar e ver as notícias que tinham saído ali desde o dia anterior, quando eu tinha ido dormir. Durante o dia eu assistindo vários vídeos, né, agora com aquele sinal da CNN aberto no YouTube, já que eles estão chegando no Brasil agora. E aí eu ali assistindo várias e várias horas de notícias, debates, qualquer pessoa que se pronunciava lá, que tem uma certa relevância, eu queria assistir, porque eu queria entender o que estava acontecendo. E foram passando vários dias dessa forma. E de repente eu percebi que eu estava meio que só assistindo notícias ou assistindo noticiários durante o meu dia quase inteiro. Eu estava ali focado em receber as notícias. E aí, né, foi o momento que eu falei, não, isso aqui não está certo, eu estou ficando, me sentindo mal, né, porque tanta notícia ruim, só vendo coisas ruins aqui acontecendo, isso está me deixando ruim, né, está me deixando mal. Eu vou, então, assistir alguma coisa legal, né, vou assistir uma série, alguma coisa que há muito tempo estava aí postergando, não conseguia assistir, vou assistir agora. E aí eu mergulhei em um outro processo, que foi o de deixar quase as informações de lado e mergulhar em assistir tudo quanto é filme, série que via pela frente, e aí assiste um, termina, entra em assistindo outro. E de repente eu me peguei indo dormir, né, 3 horas da manhã, para quem estava acordando 5 horas da manhã para fazer caminhada, que era um hábito que queria implantar em 2020, agora eu estava indo dormir 3 horas da manhã, acordando 10, 11 horas da manhã, e aí meu dia estava sendo totalmente improdutivo, e custou, né, eu percebi o que estava acontecendo comigo. Foram 1 mês e meio praticamente aí, para mim, me dar conta de que realmente não estava legal aquilo, de que a minha saúde estava em jogo e de que eu estava uma espécie de um início de uma depressão. Eu já não tinha ânimo mais para acordar, eu quando chegava à noite não tinha vontade de dormir, postergava todas as atividades que eu tinha para fazer e sempre aquele peso, né? Parece que acordava cansado, ia dormir cansado e nada do que fazia melhorava meu estado de humor. E passando horas e horas em redes sociais, enfim. Foi aí que eu falei, não, isso aqui não está legal, eu tenho que consertar isso, eu tenho que rever o que está acontecendo aqui, porque isso não é saudável e isso vai me fazer mal a longo prazo. E as coisas que eu percebi nessa pandemia em relação a mim foi que o meu padrão de vida mudou muito. As coisas passaram a ser em excesso. Se antes eu estava fazendo atividade física, agora além de não estar fazendo isso, eu estava comendo muito, estava ganhando peso. Se antes eu assistia alguma coisa ou outra, agora eu estava assistindo muito vídeo, muita série, muito filme. Se antes eu assistia uma ou outra notícia, eu estava assistindo muita notícia agora. Porque há muito tempo eu tinha deixado de assistir TV, assistia a TV apenas para assistir jogos. E agora, na falta de jogos, eu acabei assistindo mais tempo de TV. E no YouTube, você tem a facilidade hoje de acessar com vários tipos de conteúdo ali, você pode se informar por ali. Então, eu me vi tendo esse excesso de informações, tanto de notícias, quanto de diversão, quanto de séries, né, que a gente acaba ali tendo em excesso. E isso meio que paralisou a minha vida totalmente. A primeira coisa que aconteceu quando eu percebi isso foi, caramba, tipo, o que eu estou fazendo, né? Tipo, e foi meio que me julgar, porque eu pensava, não, enquanto as outras pessoas aí estão preocupadas com a questão econômica deles, a questão social, talvez algumas dessas pessoas estão aproveitando esse tempo para crescer, aprender coisas novas, e eu estou aqui desperdiçando meu tempo, né? E aí você se coloca como figura única ali, como se só você está passando por esse momento dessa forma. E não, tem muitos estudos hoje já publicados, ou estudos em andamento, que já estão investigando os impactos desse isolamento social, dessas quarentenas, do lockdown feitos em alguns países, o quanto isso teve de impacto na vida emocional das pessoas, na saúde mental das pessoas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa mais introvertida, uma pessoa que não tem muita necessidade de contato social. E eu achei que eu ia passar muito bem por esse período de isolamento social, porque na minha cabeça, falei, caramba, eu não preciso disso, né? Outras pessoas aí vão sofrer, mas é porque essas pessoas têm a necessidade de contato. E não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, eu sofri bastante os impactos disso.
Porque uma coisa é você escolher ficar isolado, escolher não ter determinados tipos de contato. Outra coisa é você não ter a escolha, você não poder fazer isso. E aí eu refletindo sobre o que estava acontecendo, me veio o exemplo de uma fogueira, né? Quando você acende o fogo ali, e aí você vai lá e coloca mais carvão, mais lenha, você vai colocando mais elementos ali para queimar, o fogo vai aumentar. E estava sendo assim comigo, né? Eu estava ali vendo notícias, e aí eu passei a ver muito mais notícias, colocar muito mais notícias, logo as notícias, a catástrofe, tudo aquilo, ganhou uma proporção muito maior. Né? A minha vida basicamente ficou focada naquilo. As outras coisas eu deixei sem colocar o combustível, sem colocar ali a lenha, e as outras coisas foram apagando na minha vida. A parte de leituras, a parte de cuidar da saúde, tudo isso estava sendo apagado, enquanto outras coisas estavam ganhando uma proporção muito maior. E eu estava me vendo preso nesse loop de informações, esse excesso de informações na minha mente, e que estava me impedindo de agir, de fazer alguma coisa com o meu dia, com o meu tempo. E um outro exemplo que me veio à mente foi o balão, né? Um balão de festa, ou bexiga, como que você queira chamar. Você enche ele até um certo ponto. Se você encher demais, você vai estourar ele, vai desperdiçar o balão. Então, nós também somos assim, nós precisamos ter um certo equilíbrio. Não estou dizendo para você parar de assistir televisão, de ver noticiário. Não, é importante que você veja as notícias, é importante que você esteja atualizado com o que está acontecendo, com as coisas novas que estão surgindo, com as informações da sua região, é importante. Só que se você fica um excesso de olhando esse tipo de coisas, vai chegar um momento que vai estourar, que aquilo vai ter um efeito maléfico em você. Ou quando você vai lá e passa todo o seu tempo assistindo séries ou qualquer outra coisa, vai chegar um momento que aquilo também vai estourar, vai chegar um excesso. Então é necessário haver esse equilíbrio. O que você está alimentando durante essa pandemia? Onde é que você está colocando a sua lenha, as suas brasas, o seu carvão? O que você está alimentando? Você está alimentando coisas produtivas ou simplesmente está ali alimentando coisas que não vão te acrescentar muita coisa, apenas vão fazer com que você passe os seus dias e viva eles apenas como espectador, não mais como atuante na sua vida. Então 2020 não está sendo, obviamente, o ano que eu estava esperando para mim. Muitas coisas estão fora do meu controle, não tenho como mexer naquilo. Mas o que está no meu controle e o que eu posso fazer? O que eu posso fazer no meu cotidiano, no meu dia a dia, mesmo à distância, hoje com a possibilidade da internet, de uma ligação, como que você pode alimentar os seus contatos, manter o contato próximo com seus familiares, ou aprender coisas novas, criar coisas novas nesse período. Não simplesmente deixar de lado, deixar esse ano passar e fazer como naquele meme, dizer, olha, eu me recuso a dizer que eu tenho um ano a mais de vida porque eu não vou contar um ano que eu não vivi. E a verdade é que você está vivendo 2020, você não tem como dizer que não viveu. Ele está acontecendo, ele está aqui agora. Não gostaria que fosse assim, eu imagino que você também não, mas é o que está aqui, é o que se apresenta e nós temos que trabalhar diante disso. Nós não podemos deixar que isso nos paralise totalmente. A vida, ela ainda está seguindo, apesar de tudo, o que está acontecendo aí fora. Então é isso, essa é a reflexão de hoje. Fiquei um tempo sumido aqui e confesso que eu estava colocando até pressão sobre mim, falando, caramba, é o período de pandemia, o período que as pessoas vão estar aí com a sua saúde mental em jogo e eu não estou produzindo conteúdo, eu não estou fazendo as coisas. Isso também fez com que eu me sentisse mais mal ainda, entrasse mais nesse loop de dias ruins e dias improdutivos, né? E a partir de agora eu pretendo ir voltar aos poucos produzindo algum conteúdo aqui, movimentando novamente a página e buscando, obviamente, acrescentar algo na vida de vocês para que a gente consiga passar por esse momento juntos, para que quando isso tudo passar, nós tenhamos aprendido, amadurecido com tudo isso e não desperdiçado o nosso tempo. Então é isso, forte abraço virtual e esse é o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. Eu não vejo a hora desse negócio de isolamento social e quarentena acabar para mim poder ficar em casa sem ninguém ter mandado.